Então, pessoal, continuando então o nosso estudo sobre o tabuleau semântico, né? No vídeo anterior a gente viu como é que a gente constrói, para que o tabuleau semântico efetivamente a gente viu mais ou menos para que o tabuleau semântico serve, né? Que é como um processo de decisão para satisfatibilidade. E uma coisa importante em todo o processo de decisão, né, é saber se esse processo de decisão é sólido e é completo. Tá? O que significa um processo de decisão ser sólido? Significa que todas as fórmulas que esse processo de decisão diz que são válidas, e aí é um processo de decisão para validade, né, que também é para satisfatibilidade, mas todas as fórmulas que um determinado processo de decisão diz que são válidas, têm que ser efetivamente válidas. Se todas as fórmulas que o processo de decisão diz são válidas forem de fato válidas, então esse é um processo de decisão sólido. Ou seja, não tem nenhuma fórmula que o processo de decisão diga que é válida, quando na verdade ela não é uma fórmula válida. Tá? Então isso é um processo de decisão sólido. Uma outra questão é a completude do processo de decisão. Então, um processo de decisão ele vai ser completo quando ele conseguir demonstrar ou quando ele conseguir decidir que se você pegar qualquer fórmula válida e entregar ela para o processo de decisão, ele vai dizer que aquela fórmula é válida. Ou seja, não existe nenhuma fórmula que seja válida que o processo de decisão vai indicar ela como inválida. Tá? Então, toda fórmula válida é identificada como válida pelo processo de decisão. Isso é um processo de decisão completo. Tá? Então, a gente, em geral, quer trabalhar com processos de decisão que sejam sólidos e completos. Tá bom? Então, olha o que o Teorema 15 diz pra gente. Ó. Seja ter um tabuleau completo, tá? Um tabuleau completo, e aqui um detalhe tá? Importante de nomenclatura. Tá? Um tabuleau completo aqui não significa completo do ponto de vista da completude. Significa simplesmente que o tabuleau ele foi construído e a construção dele terminou. Ele é um tabuleau completo nesse sentido, de que ele foi construído completamente. Tá? Então, você já tem um tabuleau completo para a fórmula A. A é insatisfatível se somente C o tabuleau é fechado. Tá? Então, esse é um teorema importante. Tá? Esse teorema aí é um teorema que a gente vai querer demonstrar, tá? E do qual saem alguns corolários. Tá? Corolários são resultados menores que a gente pode derivar a partir de um teorema. Então, o que o Teorema 15 está dizendo para a gente? Se a gente tem um tabuleau completo para uma determinada fórmula, tá? A fórmula A ela vai ser insatisfatível se somente C o tabuleau T fechado. Ou seja, se eu tenho uma fórmula A que é insatisfatível, né, essa fórmula A ela vai ter um tabuleau, eu posso construir um tabuleau que seja fechado para ela. Tá? E dado que eu tenho um tabuleau fechado, esse tabuleau fechado ele demonstra que ele representa, né, quer dizer, ele consegue decidir que uma determinada fórmula para a qual ele foi construído é insatisfatível. Tá bom? Então, primeiro corolário, A é satisfatível se somente C T é aberto. Então, isso aqui a gente obtém diretamente ali do teorema. Né? Se aquele teorema 15 é verdadeiro, então a gente consegue obter esse corolário diretamente. Né? Então, a prova dele é, se A é satisfatível, A vai ser satisfatível se somente C A não é insatisfatível. Tá? E ela não vai ser insatisfatível se somente C, o tabuleau dela não é fechado de acordo com o Teorema 15. E o tabuleau não é fechado se somente C ele é aberto. Tá? Então, A é satisfatível se somente C, o tabuleau é aberto. Tá bom? Corolário 2. A é válida se somente C, o tabuleau para não A é fechado. Tá? Então, esse é um corolário importante, né, que mostra que, basicamente, ele vai mostrar que a gente consegue fazer com que o tabuleau seja um processo de decisão do tabuleau para satisfatibilidade, né, consegue também ser um processo de decisão para validade. Então, a fórmula A vai ser válida se somente se o tabuleau para negação dessa fórmula for fechado. Tá? Então, a gente consegue decidir, usando o tabuleau, se uma fórmula é ou não válida. Como? Pegando a negação dessa fórmula e mostrando que o tabuleau para ela é fechado.
Então, a prova desse corolário, A é válida se somente C não A é insatisfatível, né? Enfim, a A vai ser válida sempre que o não A for insatisfatível. A gente já viu um teorema numa aula anterior que mostra que isso é verdade, né? Se somente C, T não é aberto, né? Se somente C, T é fechado, porque não A é insatisfatível se T não é aberto, por conta do teorema 15. Se somente C, o T é fechado. Tá? Corolário 3. O método do tablô semântico é um processo de decisão para validade na lógica proposicional, né? Então, a prova disso, se A é uma fórmula da lógica proposicional, pelo teorema 14, a construção do tablô para a fórmula não A termina. Então, o teorema 14 diz que a construção do tablô para qualquer que seja a fórmula termina e vai ser completo, né? Resultando em um tablô completo. Pelo corolário 2, né? A é válida se somente C o tablô é fechado. Então, consequentemente, o tablô é um método de decisão para a validade da fórmula. É só você mostrar que o tablô para a fórmula, a negação da fórmula que você quer determinar se é válida ou não, é um tablô fechado. Deixa eu só mudar um negócio aqui que eu esqueci. Rapidamente. Pronto. Bom, os conceitos de solidez e completude são importantes para os processos de decisão para satisfatibilidade e, consequentemente, validade. Tá? Então, como eu falei, o processo de decisão sólido vai ser aquele que é capaz de determinar como válidas apenas as fórmulas que de fato são válidas. Então, nenhuma fórmula não válida é demonstrada ser válida pelo tablô, tá? Pelo processo de decisão, na verdade. Por outro lado, um processo de decisão completo vai ser aquele que é capaz de demonstrar que todas as fórmulas válidas são de fato válidas. Nenhuma fórmula válida é identificada como inválida pelo processo de decisão. Tá? O corolário 2 faz duas afirmações importantes. Se A é uma fórmula válida, então podemos construir um tablô fechado para não A. Tá? Isso nos dá a completude. Então, se eu tenho uma fórmula válida, eu posso construir um tablô fechado para não A, que vai mostrar que essa fórmula é válida. Tá? Porque se o tablô fecha para não A, significa que a A era uma fórmula válida. Tá? Então, sempre que eu tenho uma fórmula válida, eu posso construir um tablô para negação dela, que vai ser um tablô fechado. Então, eu consigo determinar ela como válida. Tá? E a outra afirmação que o corolário 2 faz é que toda fórmula A que o tablô julga como válida, né, tablô fechado para não A, é de fato válida. Tá? Então, o que representa a solidez. Tá? Então, o que na verdade a gente está querendo aqui é demonstrar que o método do tablô semântico é um processo de decisão que apresenta as características de completude e solidez. Bom, invariavelmente na lógica é mais simples a gente demonstrar a solidez do que a completude. Por quê? Porque a solidez, a gente basicamente consegue selecionar um conjunto de regras, né, que vão levar a gente a um processo de decisão sólido. Tá? A gente consegue selecionar um conjunto de regras que vão fazer com que sempre que eu tenha uma fórmula, toda fórmula que eu consiga decidir como válida, seja de fato válida, baseado nas regras do processo de decisão que eu selecionei. Tá? Então, por exemplo, no tablô semântico, a gente viu aquelas regras que são aquelas duas tabelas para as fórmulas alfa e as fórmulas beta, e a gente selecionou aquelas regras de tal maneira que a gente tem um processo de decisão sólido. Tá? Então, demonstrar que um processo de decisão é sólido é mais simples. Tá? A gente vai ver depois que a gente vai partir de um tablô semântico que a gente sabe que existe, né? Um tablô semântico para uma fórmula não A, e a gente vai querer demonstrar que aquela fórmula a gente vai mostrar que a gente tem um tablô semântico fechado, né, para não A, e a gente vai querer demonstrar que aquela fórmula de fato é válida. Tá? Agora, a completude é mais difícil a gente garantir, a gente mostrar, né, a gente, enfim, construir um processo de decisão que seja completo, porque
basta a gente esquecer uma determinada formulazinha que a gente pode gerar um processo de decisão incompleto, né? E a gente tem que mostrar que para toda fórmula da lógica proposicional, que são válidas, para todas as fórmulas válidas da lógica proposicional, o nosso processo de decisão acaba resultando, mostrando que aquela fórmula de fato é válida. Então, provar a completude é, em geral, mais fácil, mais difícil do que provar a solidez. Um exemplo aqui é o seguinte, vamos criar um algoritmo, né, que é um processo de decisão para validade, né, que seja sólido, tá? Então é nosso objetivo. Então o algoritmo simples é esse aí, olha. Ele vai receber como entrada uma fórmula e como saída ele vai dizer que a fórmula não é válida, tá? Então, ele é sólido. Por que ele é sólido? Porque toda fórmula que ele diz que é válida, de fato é válida. Por quê? Porque ele não diz que nenhuma fórmula é válida, tá? Então a gente pode dizer que toda fórmula que ele diz que é válida, de fato é válida. Agora, nem de longe esse é um processo de decisão completo. Por quê? Porque toda fórmula válida ele não vai indicar como válida, tá? Então, ele, apesar de ser sólido, ele não é completo, tá? Então, um outro exemplo aqui, vamos supor que no nosso tablô a gente tenha esquecido de incluir, tá, a regra para essa fórmula aqui, ó, não A1 ou A2. Então, a gente não incluiu como que a gente faz para poder processar essa regra aqui, tá? Uma vez que a gente não sabe processar essa regra aqui, a gente sabe, obviamente, que essa fórmula aqui é uma fórmula válida. Não P ou P, a gente sabe que vai dar sempre verdadeiro. Ela é uma fórmula válida, tá? Só que usando o método do tablô semântico, a gente não consegue provar que essa fórmula aqui é válida. Por quê? Porque para provar que essa fórmula aqui é válida, a gente tem que mostrar que a fórmula não A tem um tablô que é fechado. Só que quando a gente fizer a negação dessa fórmula aqui, né, a gente pegar e fizer a negação dela, a gente fizer o não A, isso aqui é a mesma coisa que fazer a negação de não P ou Q. Ou P, aliás, né? Isso aqui a gente não consegue processar. Por que a gente não consegue processar? Porque a gente esqueceu de colocar essa regra aqui, tá? Então, o nosso tablô semântico ainda seria sólido, porém não seria mais completo porque a gente deixou de incluir uma única regra, tá? Bom, então a gente vai fazer a demonstração agora da solidez, vai mostrar que o tablô semântico é sólido, tá? Então o que a gente está querendo provar? A gente está querendo provar que se eu tenho um tablô T para uma fórmula A que é fechado, tá? Então essa fórmula A é insatisfatível. Tá? Isso vai dar para a gente a prova da solidez. Tá? Então, se eu tenho um tablô T fechado para uma determinada fórmula A gente sabe que A é insatisfatível. E se A é insatisfatível, não A é válida. Então, automaticamente, a gente tem um processo de decisão para validade. Tá? Muito bem. Vamos lá. Então, vamos provar, entretanto, um teorema mais geral. Em vez de provar esse teorema especificamente, a gente vai provar algo mais geral. Se eu tenho um tablô que é representado por esse Tn, né? Esse Tn é a subárvore do tablô, né? Com raiz no nó n. Tá? Então, se a gente pegar o tablô semântico, né? Ele vai ser alguma coisa assim, assim, vai ter uns ramos aqui, pode ser que tenha ramos aqui, né, e aqui seja alguma coisa desse tipo. Né? Então, por exemplo, o Tn, né, o Tn pode ser, se eu fizer n igual a 1, né, aí vai ser T1 aqui em vez de Tn. Se eu fizer igual a 1, n igual a 1, então o T1 vai ser essa árvore aqui. Então vamos supor que o T2, na verdade, é essa árvore aqui. Tá? Então, o Tn é sempre a subárvore cuja raiz é o nó n do tablô T, tá bom? Então, vamos supor que essa subárvore ela é fechada. Então, existe... Então, peraí, deixa eu apagar isso aqui que eu escrevi. Apagar aqui.
Então é o seguinte, o conjunto de fórmulas UN que nomeia N é insatisfatível. Tá? Então se a gente tem um conjunto, se a gente tem uma subárvore lá, Tn, que é fechada, né? Então o conjunto de fórmulas UN que nomeia essa raiz dessa árvore Tn é insatisfatível. Então a solidez que a gente está querendo demonstrar é só um caso especial quando N é a própria raiz do tablô. Tá? Então, de novo aqui, vou desenhar aqui outra vez. Então vamos pegar o tablô aqui. O tablô é isso aqui. Então tá aqui o meu tablô, por exemplo. Tá? Vamos supor que esse cara aqui seja o Tn. Tá? Então, esse cara aqui é o N. E o UN é o conjunto das fórmulas que dão nome para esse nó aqui da árvore. Tá? Por exemplo, P, vírgula, P ou Q, é o conjunto de fórmulas que dá nome para esse nó. Então, se a gente tem que essa subárvore aqui, que é o Tn, ela é fechada, tá? Isso significa o quê? Que esse conjunto de fórmulas UN, aqui do nó N, é insatisfatível. Tá? É isso que a gente está querendo provar. E se a gente quer provar a solidez, basta eu fazer com que N seja a própria raiz de T. E aí eu estou demonstrando a solidez que a gente estava querendo. Tá? Então vamos lá. A gente vai fazer a demonstração disso, tá? Usando a técnica de demonstração por indução. Tá? E aí, para fazer essa demonstração por indução, a gente vai utilizar a altura Hn do nó N na árvore T. Tá? Então, a base da nossa indução, o processo de prova por indução é sempre assim. A gente começa com a base, que é um item que a gente consegue demonstrar facilmente que aquela propriedade vale, né? Depois a gente faz uma hipótese da indução para um determinado valor e a gente depois faz o passo indutivo. Então eu vou explicando cada item aqui. Tá? Então a base da indução vai ser Hn igual a zero. Tá? Então para o valor de Hn, ou seja, a altura do nó N é zero. Se a altura do nó N é zero, então significa que o N é uma folha. Tá? Como o Tn ali no caso vai ser fechado, né, significa que o N contém um conjunto de literais complementares. Tá? Se o N contém um conjunto de literais complementares, então a gente sabe que de acordo com o teorema 13, esse UN é insatisfatível. Então a gente consegue demonstrar que o UN é insatisfatível no caso de Hn igual a zero. Tá bom? A nossa hipótese da indução vai ser o seguinte: se a gente pegar um nó qualquer M, cuja altura dele seja menor, né, que Hn, né, ou seja, do nó que a gente está querendo analisar, para qualquer nó M no meu tablô, né, cuja altura seja menor do que Hn, a gente vai ter que o UM é insatisfatível. Então essa é a nossa hipótese. Tá? A gente não provou isso, a gente tem isso como hipótese. E aí o meu passo indutivo vai ser o seguinte, olha, se o M é insatisfatível, né, então o N também é insatisfatível, onde N é um nó de T, tal que a altura de N é maior do que zero e a altura de N é maior do que a altura de M. Tá? Então é isso que a gente tem que demonstrar agora. Então a gente vai demonstrar esse passo indutivo, né, tomando como base que, de fato, o M é insatisfatível, segundo a nossa hipótese da indução. Então o nosso passo indutivo aqui, para a gente demonstrar, a gente vai ter dois casos. Tá? O primeiro é o caso 1, que está sendo mostrado aqui nessa figurinha aqui do lado direito. Tá? Então, no caso 1, eu tenho o seguinte, eu tenho que aqui, essa fórmula aqui, A1 e A2, ou seja, a conjunção de A1 e A2, ela é só uma representante de todas as fórmulas alfa. Tá? Eu coloquei esse E aqui, mas é só uma representação para qualquer tipo de fórmula alfa. Tá? Então, no caso, o N aqui, ela vai ter uma fórmula, ela vai ser a união, né, de uma fórmula alfa, nesse caso aqui a conjunção, com o zero, que é um conjunto de fórmulas quaisquer, tá, que estão também aqui, ali naquele nó. Tá? O UN', ele vai ser o quê? Ele vai ser o A1, o A2, porque eu processei esse A1 e A2 aqui, né, então eu gerei um outro ramo,
um único ramo abaixo, né, que é esse ramo que está aqui abaixo, a partir do processamento dessa fórmula aqui, que contém A1, A2, união o zero, porque o zero é só repetir aqui embaixo, tá? Então, claramente, Tn' é um tablô fechado, tá? O tablô de Tn' aqui é fechado, tá? Por quê? Porque Hn' é igual a Hn menos 1. E pela nossa hipótese, o Un' é insatisfatível. Então, se o N' é insatisfatível, isso significa que o Tn' é um tablô fechado, tá? Então, vamos pegar aqui, seja L uma interpretação, seja I uma interpretação qualquer, a gente tem duas possibilidades, tá? Lembra que o N' é insatisfatível, tá? Então, ou a gente tem o valor verdade de uma fórmula A0 igual a falso para alguma fórmula A0 que pertence ao zero, para alguma fórmula aqui dentro, eu tenho essa interpretação que vai dizer que esse cara aqui é falso, tá? Por quê? Porque eu tenho que o U de N' é insatisfatível, então tem que ter, para toda interpretação que eu possa pensar, uma das fórmulas vai ser sempre falsa, né? Então vamos pegar uma interpretação e nessa interpretação o valor aqui de uma das fórmulas de U0 vai ser falso, tá? Uma vez que o zero está contido em UN, então o zero aqui está contido no conjunto de fórmulas de UN, né? E que I é uma interpretação qualquer, então o N também é insatisfatível. Tá? Por quê? Porque essa fórmula que a gente viu que a interpretação gera um valor falso para ela está aqui dentro também. Como essa é uma interpretação qualquer, a gente poderia pegar qualquer interpretação, então essa interpretação torna esse conjunto de fórmulas também insatisfatível. Então o N acaba sendo insatisfatível também. Tá? Ou então, o valor verdade para toda e qualquer fórmula que está em U0 vai ser sempre verdadeiro, né? E aí, nesse caso, a gente vai ter, como a gente sabe que o N' é insatisfatível, a gente vai ter que o valor verdade de A1 é falso ou o valor verdade de A2 é falso, tá? Então, a gente pode ter que esse cara aqui é falso ou esse cara aqui é falso. Em qualquer uma das situações, se a gente pega o A1 e o A2 e faz a conjunção dos dois, né, A1 e A2, ou usando qualquer outra fórmula da fórmula alfa, né, se a gente pegar esses dois carinhas como qualquer um dos dois sendo falso, o resultado é que A1 e A2 vai ser falso, tá? E aí, como A1 e A2 é falso, a gente tem que o N também é insatisfatível. Tá? No caso 2, a ideia é semelhante, só que a gente vai abrir uma ramificação aqui. De um lado, a gente vai ter o B1 união o zero, e do outro lado a gente vai ter o B2 união o zero, porque aqui a gente tinha uma disjunção, tá? Bom, e aí a gente pode fazer a mesma análise. Então a gente pode supor primeiro que tem uma interpretação cujo valor de verdade seja falso para alguma das fórmulas de U0, e aí como o zero está contido em UN, a gente vai ter que o N também é insatisfatível. Então, mesma análise que a gente tinha feito antes. Ou então a gente considera que B1, o valor verdade de B1 é falso ou o valor verdade de B2 é falso, tá? Então aqui, ó, o valor verdade de B1 é falso e o valor verdade de B2 é falso, já que o N' e o N2' são insatisfatíveis pela nossa hipótese da indução, tá? Aliás, desculpa, o valor verdade de desse cara aqui é falso e o valor verdade desse cara aqui é falso. Os dois são falsos, tá? Por conta da hipótese da indução. A hipótese da indução vai dizer que o de N' é falso e o de N2' é falso. Então, é insatisfatível, tá? O de N' é insatisfatível e o de N2' é insatisfatível. Então, como esses dois caras aqui são insatisfatíveis, a gente vai dizer que o B1 é falso, né? Ou o valor verdade de B2, aliás, o valor verdade de B2 é falso. E nessa situação, onde eu tenho valor verdade de B1 falso, valor verdade de B2 falso, a conjunção deles também vai ser falsa. Então, o U de N também vai ser insatisfatível. E baseado nesses dois casos, a gente consegue demonstrar o teorema que diz que se eu tenho um tablô fechado, então o A vai ser insatisfatível.
Bom, e aí a próxima coisa que a gente quer demonstrar é a completude, tá? Então a gente vai demonstrar a completude. Para demonstrar a completude, o que a gente está querendo provar, na verdade, é que se uma fórmula A é insatisfatível, então todo o tablô para A é fechado. Então todo e qualquer tablô que eu pegue para A vai ser fechado. Demonstrar esse teorema, como está dizendo aqui, é consideravelmente mais difícil que demonstrar o teorema da solidez, né? Por quê? Porque na demonstração de solidez a gente parte de um tablô arbitrário, fechado, né? E para mostrar que a fórmula A que a gente vai ter tem que ser insatisfatível. No caso da completude, a gente tem que provar que, independentemente de como o tablô para A é construído, a gente vai ter que A é insatisfatível, então esse tablô precisa ser fechado. Então, provar isso é mais complicado do que provar a solidez que a gente tinha feito antes. Então, ao invés de provar que todo o tablô deve ser fechado, né, a gente vai provar a contrapositiva. Se um dado tablô A para A é aberto, então A tem que ser satisfatível. A gente vai provar essa contrapositiva, que é mais fácil de provar o teorema diretamente. Tá? Bom, para fazer essa demonstração, a gente vai precisar de um conjunto de definições. A primeira definição, definição 17, diz o seguinte: seja U um conjunto de fórmulas. Tá? U é um conjunto de Hintka se e somente se para todo átomo P presente em uma fórmula de U, ou o P não pertence a U, ou o não P não pertence a U. Pode ser que nem o P nem o não P pertençam a U, mas ou o P não pertence a U, ou o não P não pertence a U. Basicamente o que ele está querendo dizer é que dentro do conjunto U a gente não tem um par de literais complementares. Tá? No 2, se A pertence a U é uma fórmula alfa, então AU pertence a U, A1 pertence a U e A2 também pertence a U. Se B pertence a U, né, e é uma fórmula beta, né, então B1 pertence a U ou B2 pertence a U. Então esse conjunto de fórmulas é o que a gente chama de conjunto de fórmulas de Hintka. Tá? Então a condição 1 requer que um conjunto de Hintka não contenha um par de literais complementares, como eu já falei, e as condições 2 e 3 garantem que U é saturado para baixo, ou seja, que U contenha subfórmulas o suficiente tal que a decomposição da fórmula A ser satisfeita, né, não nos leve para fora de U. Então a gente vai estar sempre dentro de U conforme a gente vai decompondo as fórmulas que a gente está querendo analisar. Então um exemplo aqui, a gente tem esse tablô aqui do lado direito. Se a gente pegar todas as fórmulas que compõem o ramo do tablô que é aberto aqui, ou seja, a fórmula P ou Q, E, não Q, e a fórmula P, se o conjunto de fórmulas incluir essas duas fórmulas aqui, né, a gente vai ter um conjunto de Hintka, ou seja, U é igual a P, P ou Q, E, não Q, isso é um conjunto de Hintka. Tá? Então vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se tem a condição 1. Na condição 1, quais são os átomos das fórmulas que estão nesse conjunto aqui? P, Q e Q. P e Q, basicamente, né? Repara que dentro de U eu tenho P, é o único literal que eu tenho. E eu não tenho não P. Né? Então, está valendo a condição U. Tá? Porque eu não tenho o Q dentro de U, mas aí não tem problema. Tá bom? A gente só quer garantir que se eu tenho o P aqui, o não Q não esteja aqui dentro. Aliás, o não P não esteja aqui dentro, como de fato não está. Então a condição 1 é válida. Condição 2 não é necessária nesse caso, pois temos uma fórmula alfa em U. Ou seja, a condição 2 ela fala da fórmula alfa, tá vendo? Como a gente não tem nenhuma fórmula alfa aqui, nesse ramo aqui, a gente não tem nenhuma fórmula alfa, então a gente não precisa mostrar a condição 2. Já a condição 3 a gente precisa mostrar, porque a gente tem uma disjunção aqui que é uma fórmula beta. Né? E a condição 3 também é válida, porque a condição 3 diz que se a gente tiver uma fórmula beta, então ou o lado direito faz parte de P, ou o lado esquerdo faz parte de P. Ou seja, ou o lado direito faz parte de P, ou o lado esquerdo faz parte de P. E nesse caso aqui o lado esquerdo faz parte de P. Tá aqui. Ó, né? Faz parte de U, aliás, desculpa. Faz parte de U. Então tá aqui. Então, a condição 3 também é atendida
Então, como a gente tem a condição 1, a condição 2 e a condição 3 atendidas, a gente diz que o conjunto U é um conjunto de Hintka. Tá? Teorema 16. Seja L uma folha aberta em um tablô completo, T. Seja U a união, né, de todos os UI, onde I toma valores no conjunto de nós, no ramo a partir da raiz até L. Nesse caso, U é um conjunto de Hintka. Basicamente, o Teorema 16 está generalizando o que a gente viu no exemplo anterior. Tá? Se a gente pega um tablô T completo, né, se a gente pegar um ramo onde a gente tem um ramo aberto, né, e a gente fizer aqui o teorema esqueceu de falar que o ramo tem que ser aberto, né? Então, se a gente fizer a união de todas as fórmulas que estão nos nós, né, desse ramo que vai desde a raiz até as folhas, né, se a gente fizer a união de todas essas fórmulas, o que a gente vai obter é um conjunto de Hintka. Tá? Bom, eu não vou entrar na demonstração aqui, a demonstração está no slide, depois você dá uma lida, tá? Mas eu não vou perder tempo aqui ficar explicando essa demonstração, o importante é que você entenda isso, que se eu tenho um determinado tablô completo, né, aqui ele está dizendo, né, L é uma folha aberta, né? Então, se eu tenho esse tablô aberto, né, e eu faço a união de todos os nós do ramo que vai levar da raiz até essa folha aberta, né, essa união dessas fórmulas, né, vai gerar um conjunto de Hintka. Isso é importante você saber. Então, a demonstração aqui, depois você dá uma lidinha. Teorema 17. Seja U um conjunto de Hintka, então U é satisfatível. Tá? Então, ele está dizendo basicamente o seguinte, se eu tenho U, que é um conjunto de Hintka, então esse conjunto U é satisfatível. Tá? De novo, a gente tem a demonstração aqui, eu também não vou ficar falando da demonstração, depois você dá uma lida na demonstração aí, e aí qualquer coisa a gente explica ela melhor na aula síncrona, tá bom? Beleza, então tá aqui. Tá. E aí a prova da completude é baseada nesses teoremas que a gente já viu anteriormente, né? Então você já tem um tablô completo, aberto para uma determinada fórmula A. Assim, U, a união das fórmulas que nomeiam os nós no ramo aberto de T, é um conjunto de Hintka pelo Teorema 16. Tá? Isso a gente já falou. Pelo Teorema 17, a gente pode encontrar uma interpretação I tal que U seja simultaneamente satisfatível em I. Então a gente pode encontrar uma interpretação, né, em que U seja simultaneamente satisfatível. Tá? Então U é satisfatível. A fórmula que nomeia a raiz de T é um elemento de U, né? Então esse I vai ser um modelo para essa fórmula A, logo a fórmula A também é satisfatível. Tá? Então, com isso, a gente consegue demonstrar que o tablô semântico é um processo de decisão completo, ou seja, toda fórmula que for válida, o processo de decisão pelo tablô semântico vai conseguir dizer que ela é válida, tá? E também é sólido, ou seja, toda vez que o tablô semântico disser que uma determinada fórmula é válida, ela de fato é válida, ela de fato será válida, tá bom? Bom, então com isso, pessoal, a gente conclui o estudo, né, da semântica da lógica proposicional. Na próxima aula, a gente vai analisar mais um processo de decisão, tá? Que é baseado nas regras de inferência, que permite que a gente consiga demonstrar que uma determinada fórmula é válida, né, se ela é válida ou se ela não é válida. E isso é importante, de novo, para a gente poder determinar se um determinado argumento é ou não válido. Tá bom? Então eu vejo vocês na aula que vem. Um abraço e até lá.